Imagine acordar há 5 milhões de anos. A savana ao redor é familiar, as acácias recortam o horizonte, mas a arte da sobrevivência assume uma nova forma. Um tigre dentes de sabre, com a envergadura de um leão, observa das sombras. No céu, uma ave do terror, com 2,5 metros de altura, patrulha o seu domínio. Bem-vindo ao Plioceno, a época que, em silêncio, decidiu o que nos tornaríamos. Um cataclismo climático, lento e inexorável, estava a redesenhar o planeta. Onde hoje se estendem as planícies africanas, existiam florestas densas, quase impenetráveis. A Europa assemelhava-se a uma Amazônia luxuriante, e no Ártico floresciam magnólias. Mas as placas tectônicas moviam-se numa dança imperceptível. Os continentes derivavam para as suas posições atuais. A Antártida, finalmente isolada no Polo Sul, tornou-se o coração de um novo motor climático. Começava o que a ciência chama de o grande arrefecimento. No lapso de algumas centenas de milhares de anos, um piscar de olhos geológico, a temperatura média do planeta caiu entre 4 a 6 graus. Parece pouco, mas foi o suficiente para transformar 1/4 da superfície terrestre em savanas e estepes. As grandes florestas recuaram, morrendo de sede. E o mais surpreendente? Foi precisamente esta catástrofe que abriu o palco para a nossa própria existência. A destruição de um mundo foi a certidão de nascimento de outro. Mas antes de chegarmos aos nossos ancestrais, conheçamos as criaturas que herdaram esta nova terra. Titãs que se adaptaram e prosperaram. Alguns, incrivelmente, ainda caminham entre nós, como fantasmas de uma era esquecida. Este é o boi almiscarado, um animal que olhou nos olhos dos nossos antepassados há 5 milhões de anos e que hoje nos observa. Imagine uma criatura que combina a força de um touro com a resiliência de uma ovelha. Chifres mais resistentes que o aço. Uma pelagem com quase 1 metro de comprimento, capaz de o isolar a 40 graus negativos. Um peso que pode chegar aos 650 quilos, o de um pequeno automóvel. Quando os mamutes cederam, quando os tigres dentes de sabre desapareceram, quando até os poderosos rinocerontes sucumbiram, o boi almiscarado permaneceu. Sobreviveu a eras glaciares, a mudanças climáticas e até a nós. Mas nem todos tiveram a mesma sorte. Na América do Sul, vagueavam tanques de guerra biológicos, os gliptodontes. Pense numa tartaruga do tamanho de um carro, pesando 2 toneladas. A sua carapaça era uma cidadela impenetrável, tão robusta que os primeiros humanos a usavam como abrigo. A cauda, terminada numa maçã de osso cravada de espigões, transformava cada gliptodonte numa máquina de cerco medieval. Estes gigantes, perfeitamente adaptados, desapareceram para sempre. A girafa do Plioceno. O seu pescoço era curto, pastava erva, tal como um cavalo moderno. Mas quando as florestas se foram e as árvores se tornaram mais raras e altas, a natureza lançou um ultimato. Quem alcançar as folhas, sobrevive. Ao longo de 2 milhões de anos, o pescoço da girafa alongou-se em mais de 1,5 metro. Cada geração, um esforço milimétrico em direção ao céu. Uma corrida armamentista vertical, gravada nos fósseis. Evolução em tempo real. O mundo do Plioceno não é apenas um capítulo num livro de história. É um espelho. Mostra como a vida responde a um planeta em convulsão. Como a catástrofe pode ser, paradoxalmente, o berço da inovação. As forças que moldaram aquele mundo não desapareceram. Elas apenas adormeceram. A Terra não esquece. As suas leis, escritas em rocha e gelo, são absolutas. E o eco distante do Plioceno ressoa como um aviso nos ventos do nosso próprio tempo. Os ancestrais do hipopótamo eram criaturas raras da floresta, de aparência semelhante à de um porco. Quando o seu lar, a densa cobertura de árvores, começou a desaparecer, eles tomaram uma decisão que desafia a lógica, uma aposta evolutiva que parecia pura loucura. Abandonaram a terra e mergulharam na água. Imagine o cenário. Um mamífero terrestre, pesando 1,5 toneladas, a reaprender a sua própria natureza. A aprender a nadar, a mergulhar, a dar à luz às suas crias debaixo de água. Foi uma transformação radical,
forçada pela necessidade. E resultou. Contra todas as probabilidades, os hipopótamos tornaram-se num dos maiores mamíferos de maior sucesso em toda a África, mestres do seu novo reino aquático. Mas este feito notável é apenas um prelúdio. A história evolutiva mais importante do Plioceno estava apenas a começar. Há 5 milhões de anos, nas savanas emergentes da África Oriental, ocorreu um evento cujas consequências ressoam até ao momento presente, até este exato instante. Um dos grandes símios, confrontado com a mesma crise de um mundo em mudança, desceu de uma árvore e, ao contrário dos seus parentes, nunca mais regressou. Este é o Ardipithecus cadaba. Com 1,20 m de altura e cerca de 50 kg de peso, à primeira vista, poderia ser confundido com um primata comum. Mas um detalhe na sua anatomia, uma subtil alteração na sua estrutura, iria reescrever a história do planeta. Observemos a arquitetura da sua pelvis. Estas modificações, quase imperceptíveis, são o testemunho fóssil de uma tentativa ousada. O Ardipithecus estava a tentar andar sobre duas pernas. Quando as florestas recuaram, os nossos antepassados encontraram-se expostos na vasta e perigosa savana. O caminho mais fácil seria a extinção, o destino de inúmeras outras espécies. Mas eles escolheram outro. Escolheram erguer-se. A postura ereta libertou as mãos. Mãos livres criaram as primeiras ferramentas. As ferramentas esculpiram a mente, dando origem à razão. E a razão, por sua vez, construiu a civilização. Em última análise, o facto de estar a absorver esta informação agora é o resultado direto de uma catástrofe climática que abalou o mundo há 5 milhões de anos. Contudo, a história do Plioceno não é apenas sobre a nossa ascensão. Foi um mundo povoado por criaturas de uma escala e poder incríveis, muitas das quais superavam largamente os gigantes do nosso tempo. O tigre dentes de sabre, Smilodon, com caninos de 18 centímetros e uma força de mordida 3 vezes superior à de um leão moderno. A ave do terror, Titanis, com 2,5 metros de altura e 140 kg de músculo e fúria. Imagine um avestruz com o bico de uma águia e as garras de um dinossauro. E nos mares, vagueava uma vaca marinha ancestral, com 9 metros de comprimento e um peso de 10 toneladas. Um gigante que pastava ervas marinhas no fundo do oceano. Todos eles desapareceram. O que silenciou estes titãs? Os cientistas debatem até hoje. Foram as mudanças climáticas? Uma doença desconhecida? Ou talvez, apenas talvez, a resposta esteja naquela única espécie que aprendeu a caminhar sobre duas pernas. Perto do final do Plioceno, outro evento cataclísmico redesenhou o mapa do mundo vivo. Entre a América do Norte e a do Sul, uma ponte de terra emergiu do oceano, o Istmo, gliptodontes e preguiças colossais. Para sul, avançaram felinos, canídeos e ursos. Imagine uma autoestrada biológica com milhares de quilômetros, através da qual 2 continentes inteiros trocaram os seus habitantes durante milênios. Algumas espécies prosperaram nos seus novos lares. Outras, incapazes de competir, foram varridas da existência. O mais espantoso é que este grande intercâmbio, esta reorganização da vida, continua, de formas mais subtis, até os dias de hoje. Agora, o nosso planeta atravessa uma nova e profunda transformação climática. A temperatura global está a aumentar com a mesma velocidade vertiginosa com que caiu durante o Plioceno, apenas na direção oposta. E o mais intrigante, o mais inquietante, é que desta vez, a natureza não está ao leme. O Plioceno foi uma lição gravada em pedra e osso. Demonstrou que, perante a catástrofe, a vida não se limita a sobreviver, ela reinventa-se. A questão que ecoa através dos milênios não é se a vida se adaptará novamente, mas que forma assumirá na esteira das escolhas feitas pela única criatura que, um dia, decidiu descer das árvores e nunca mais olhar para trás. Uma convulsão climática que aniquilou certas espécies foi, paradoxalmente, o berço de outras. O desaparecimento de florestas ancestrais deu lugar à savana, um novo palco para a vida. O arrefecimento do planeta impulsionou a evolução da endotermia, a capacidade de gerar o nosso próprio calor. E foi neste cadinho de gelo e transformação,
o Pleistoceno, que a nossa própria linhagem foi forjada. Somos, na nossa essência, filhos da mudança climática, descendentes de Ire a adaptar-se mais uma vez. A questão que permanece é que papel, nesta nova era de transformação, estará reservado para nós.